Nós que aqui ficamos, então, vamos para a palavra de Deus em Romanos. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 1. Nós vamos fazer a leitura do verso 18 até o verso número 32. Romanos, capítulo 1, do verso 18 ao verso 32. A partir desse domingo nós vamos começar uma nova série de estudos, e o nome da revista, é Certas Ideias e Suas Consequências. Como nós precisamos tomar cuidado com algumas delas e podemos nos machucar, e essencialmente essa revista essa série de estudos, ela vai trabalhar com algumas filosofias de vida, digamos assim, com algumas ideologias, com algumas cosmovisões, como que a humanidade ao longo do tempo criou mecanismos, formas de explicar a existência, explicar o universo e até mesmo dar sentido à vida. Isso está na sociedade, não é de hoje, muda-se algumas delas com o tempo, de nome, algumas surgem, outras deixam perdem a validade, digamos assim, mas de um modo ou de outro a sociedade ela continua tendo uma percepção diferente da palavra. E é por isso que a gente vai então estudar ao longo dessas próximas 13 lições algumas ideias humanas, concepções, cosmovisões, como que o ser humano se vê, enxerga o mundo e como que isso está distante da palavra de Deus. Romanos capítulo 1, verso 18 a 32, diz o seguinte: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto todo conhecimento de Deus, não tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja,
homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Uma pergunta para a gente começar a conversar. Quantas pessoas os irmãos conhecem que declaram, afirmam categoricamente que Deus não existe? Pense em todas as pessoas que você conheceu até hoje. Todas. Quantas delas afirmam categoricamente que Deus não existe? Poucas. Uma talvez, no mínimo uma. Umas duas aí. Me lembro de pelo menos umas 2, 3. Pode ser que chegue a 5 aí. As que eu conheci. Agora eu vou mudar a pergunta. Quantas pessoas vocês conhecem que afirmam que Deus existe? Quase todas, né? O Deus que elas afirmam existir é o Deus que nós cremos? Aí é outra questão. Uma coisa é o ateísmo, o ateu, aquele que afirma, rechaça a existência de Deus. Deus não existe, ponto. Ele reconhece e ele parte do pressuposto de que Deus não existe. Esse é o ateu. Vai ficar para a semana que vem, né, para o pastor conversar sobre esse cara, sobre o ateísmo. Nós vamos ficar nesse meio termo, nas pessoas que não podem afirmar categoricamente que Deus não existe. Pode ser que Deus existe, mas isso não muda a sua condição e não muda a forma como ela se relaciona com essa divindade. Eu até acho que pode existir Deus, mas isso é outra história. E não ligam uma coisa com a outra. Não ligam a sua vida com o fato de um Deus existir. Mais do que isso, ao longo da história nós percebemos que a própria humanidade ela reconstrói a história e a existência do Deus da Bíblia de um outro modo para negar esse Deus da Bíblia e criar outros tipos de deuses. Até mesmo ao ponto do homem ser o seu próprio Deus, ou que o homem cria ser o próprio Deus. Estamos falando então dos agnósticos, né? Conforme a tradução da palavra do grego, né, citam que o agno é a negação, o theo, Deus. Não seria tão somente uma negação de Deus, mas o termo mais próprio disso, que surge lá, a ideia surge em 1800 e pouco, mas se baseia num relato da própria Bíblia, quando Paulo está em Atenas e ele olha, em Roma, não lembro agora, e ele olha lá Atenas e vê o altar escrito ao Deus desconhecido, e ele parte desse Deus desconhecido para pregar então sobre todos aqueles deuses como falsos e o Deus dele como verdadeiro. Olha, venho vos apresentar esse Deus que é o Deus desconhecido, que vocês não conhecem. Esse termo Deus desconhecido é o agnos, aí o agnóstico.
é um Deus que eu não sei se ele existe ou não, mas vou considerar como se existisse. Basicamente é isso. O agnóstico, ele tem uma espiritualidade, ele até acredita que existe alguma coisa nesse plano espiritual, mas ele não pode provar. Assim como eu não posso provar a existência de Deus, eu não posso provar que ele não existe. Então eu fico no meio termo. Literalmente é o cara que está em cima do muro. Estamos falando da pessoa que está em cima do muro. Não é o cara que nega e não é o cara que adora a Deus. É o cara que está em cima do muro. Da onde surgiu isso? Ou como que isso se relaciona conosco hoje? Veja que é exatamente esse ponto que Paulo vai trabalhar a partir do versículo 18. Porque o que nós temos na narrativa, e a gente vai concentrar o nosso esforço dentro do texto de Romanos, no capítulo 18. Versículo 1, capítulo 1, a partir do versículo 18. Veja que o verso 18 diz o seguinte: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade, porquanto que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Paulo parte do pressuposto, então, veja que Paulo ele vai fazer agora uma defesa, né, de uma linha de raciocínio, de um pensamento. E como que ele faz isso? Bom, ele parte de uma ideia inicial para ter uma conclusão no final. Qual que é a ideia inicial dele? A ideia inicial é que Deus se manifestou aos homens. Deus se apresentou para a humanidade. Deus se fez conhecido para a humanidade. Se por um lado nós podemos cantar que ninguém explica Deus, se por um lado nós podemos afirmar que Deus não é plenamente conhecido pela humanidade por causa da sua infinitude e da nossa finitude, isso não é desculpa para afirmar que Deus não pode ser conhecido, ou de que a humanidade não conhece Deus. Paulo está partindo do pressuposto de que Deus se manifestou. E como que Deus se manifestou? Aí vem então o verso 20. Por quê? Por que eu estou afirmando que Deus se manifestou? Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem, dá-se a conhecer, desde o princípio do mundo. São percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Veja que Paulo está falando, olha, a primeira forma mais simples e mais direta da humanidade reconhecer que Deus existe é a própria criação de Deus. Porque é por meio da criação de Deus que o seu poder e outros atributos dele se tornam conhecidos. E aí a gente pensa um pouquinho. Quantas pessoas nós conhecemos que não dão nada para Deus, que seguem a sua vida sem se importar com Deus, mas no momento de dificuldade, o que elas fazem? Falam para você que frequenta uma igreja, fazer o que por ela? Ore por mim. Eu não sei se esse Deus, o que ele faz, quem ele é, mas você que acredita nele, ore por mim. Veja que, de certo modo, eu reconheço que existe algo transcendental acima desse plano material e que faz o quê? Pode ter uma influência sobre a minha vida, a ponto de mudar a minha condição material, real, concreta, certo?
Essa é uma forma da gente perceber como as pessoas reconhecem uma força na ideia delas, uma força sobrenatural que pode agir sobre o natural e mudar a realidade, certo? Tem outras formas? Tem. Quantas pessoas contemplam a criação, olham para a criação e falam: isso é perfeito, isso é belo, isso é tão justo, é tão equilibrado, é tão perfeito, que tem que ser feito por outro ser. Só que esse outro ser necessariamente não é o Deus da Bíblia. Alguns até atribuem isso a seres de outros planetas, certo? E você tem aí séries que passam de anos e anos, aí, décadas já, né, que falam e tentam atestar, até mesmo na construção da humanidade, como que existe a força e a intenção de um ser extraterrestre superior à humanidade, que passou por aqui e fez com que a gente fosse desse jeito, que criou as coisas do jeito que são. Chegamos até outra linha que se diz científica, né, ou pelo menos quer dar uma cara de científica, que é do design inteligente. Agora já não se fala muito disso, mas é uma linha que veio se contrapor com o darwinismo, com o evolucionismo, né, que as coisas acontecem por uma questão probabilística apenas, o acaso. Essa linha fala: não, existe alguém, alguma coisa, algo que ordenou tudo isso. Um desenho, uma arquitetura inteligente, ou seja, existe uma inteligência em tudo que existe, em tudo que nós conseguimos perceber. Existe uma condução. Novamente, eu estou atribuindo poderes dentro da minha percepção da realidade, mas não ao Deus da Bíblia. E nós também percebemos, no convívio de tantas pessoas, que eles passam a acreditar em algo sobrenatural e atestar quando se vem diante de um milagre. Esses dias, essa semana, por causa do terremoto que teve na Síria, Líbano, né, a Turquia, pegou toda aquela região ali, né, vi uma reportagem de um enfermeiro alemão que resgatou uma criança e já tinha se passado 3 ou 4 dias. E ele falou que a partir daquele momento ele acreditava em milagres. E aí você vai para vários médicos e relato de pessoas que, diante de um câncer, diante da morte, tiveram a sua condição médica, clínica alterada, do nada, e o médico fala que é um milagre. Certo? Mas o que isso muda na sua percepção? Nada. A não ser que existe alguma coisa além. É isso que Paulo está falando, que categoricamente a humanidade ela percebe Deus, ela reconhece Deus, ela sabe que Deus existe, contudo ela não se submete a esse Deus. E é aí que ele vem então com a continuação da sua ideia, né? Nós paramos no verso 21, né? Antes, finalzinho do verso 21, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. Veja, agora o que ele está falando? O homem, ele se voltou para si, se voltou somente para o campo das suas ideias, das suas hipóteses, das suas concepções, e ele tenta explicar a existência do que ele vê, do que ele percebe, do que ele sente, não mais pelo reconhecimento de que Deus
é quem conduz isso, mas por si mesmo. E aí então ele vem e fala: obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Veja, a partir do momento que agora eu manifesto a minha razão como algo sublime, e eu me volto para pensar profundamente sobre a existência da humanidade, e eu faço um esforço de analisar o ser humano, de analisar a criação, de analisar as relações sociais, as relações físicas, materiais, imateriais, e eu me esforço, me dedico a tudo isso. Quanto mais sábio eu me pareço a mim mesmo e à humanidade, Paulo fala, mais louco está se tornando. Por quê? Porque mais distante da fonte de sabedoria está ficando o homem. Verso 23: mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Veja aqui a imediata consequência do homem abandonar Deus na compreensão da existência das coisas, é que ele vai atribuir tudo isso a outra entidade, a outro ser. E quem são esses outros seres? A própria criação. Aí a gente tem como exemplo da própria Bíblia, né, a cultura egípcia, onde você tem animais, o deus Sol, né, mas você tem o deus cachorro, né, gato também era um exemplo de divindade, e você vai ter então vários deuses representados por animais. Se eu não me engano, né, Moloque, a representação de Moloque é um touro, certo? E o sacrifício a Moloque era você colocar uma criança dentro de um touro de ferro, de bronze, e jogar fogo nesse touro. Então ele ia esquentar e ia assar, cozinhar a criança que estava lá dentro. Esse era o sacrifício a Moloque. Então quando você olhar lá na Bíblia sacrifício a Moloque, você tem que pensar que eu estou pegando uma criança, colocando dentro de uma panela em formato de bezerro e jogando fogo lá para ela cozinhar lá dentro. Isso é o sacrifício a Moloque, né? Nós temos hoje formas diferentes de colocar a criação como divindade. Existem pessoas naturalistas, digamos assim, que elas reconhecem na natureza uma certa organização, equilíbrio, beleza, como o homem sendo alguém que interfere com tudo isso. E aí, portanto, eu tenho que fazer o homem ser o mais natural possível, mais incorporado possível com a criação, com a natureza do jeito que ela é. Então eu tenho que interferir o mínimo possível e ser como a natureza é. A natureza se torna, portanto, essa divindade, essa força maior, essa forma de eu enxergar a minha existência e conduzir a minha existência. Percebe? Porque eu vou me conduzir por um equilíbrio com a natureza. Não estou falando que nós não devemos cuidar daquilo que Deus nos deu, que é este planeta. Mas eu não tenho que equilibrar as minhas energias com a natureza. Eu não tenho que tê-la como a divindade, como algo melhor do que a minha existência. E aí nós vemos então a criação sendo utilizada como forma de adoração, idolatria. Primeira forma então do ser humano viver a espiritualidade, reconhecer a divindade, mas não atribuir a Deus. A segunda forma que nós também atestamos na palavra de Deus e reconhecemos até hoje é que o homem se torna ídolo. O homem, a humanidade, homem e mulher se tornam também ídolos.
E aí então eu atribuo poder sobrenatural para um ser, para um indivíduo, para um homem ou para uma mulher. E aí nós vamos ter, de novo, seja nas religiões de matriz africana, aí você vai ter Iemanjá, Exu, né, e tantos outros, como em religiões nórdicas, Thor, né? Famoso filme de Thor, né? Com os Vingadores. Thor é um deus da mitologia nórdica, tão pecaminoso quanto Exu, da mitologia africana, né? Mas aí a gente vai para os romanos e nós temos, ou gregos, né? E nós vamos ter Júpiter, Zeus, e aí você vai ter exemplos dos mais diversos, como deuses mitológicos, representações humanas, em cada um dos cantos do planeta, como esse ser humano possuindo poder, sendo um ser além dos demais. E aí você vai ter Buda, você vai ter no Islã também, Maomé, né? E para alguns até mesmo Cristo. E eles vão defender Cristo como alguém maior, mas não vão reconhecer a palavra de Deus e não vão reconhecê-lo como Salvador. Se você conversar com um espírita, ele nunca vai negar a existência de Jesus Cristo para você. Porém, o Jesus Cristo que ele conhece é um ser de luz, iluminado, assim como Buda foi, assim como Maomé, assim como Kardec foi. É diferente, certo? É diferente da nossa concepção. Paulo, então, ele está falando que a primeira consequência da humanidade abandonar Deus na hora de reconhecer o universo é que nós idolatramos, nós procuramos outro Deus. Isso é uma prova de que Deus existe. E por isso o homem é indesculpável porque você, humanidade, você busca Deus. Quando você nega o Deus da Bíblia, você coloca outro Deus no lugar. Você busca colocar outro ser superior para conduzir esse processo, esse universo, a existência. E aí ele segue, né? Mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de um homem corruptível, bem como aves, quadrúpedes e répteis. 24. Por isso, por este motivo, Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o seu modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Veja que se de um lado eu nego Deus e atribuo um falso Deus, eu não chego a falar que Deus não existe, mas eu crio um outro, um substituto, alguma coisa que possa preencher esse vazio que é da existência de Deus, e pelo qual eu não consigo explicar de fato a minha existência, sem que seja por meio da existência de um Deus. Se não existe Deus, eu não consigo explicar muita coisa. E aí eu tenho que atribuir então a Deus, certo? A segunda fase disso, ela se dá
no homem e na relação íntima que Deus havia estabelecido, homem e mulher, para família, humanidade. E aí eu tenho agora um processo de deturpação da relação sexual entre homens e mulheres. Mulheres se relacionando com outras mulheres, homens com outros homens, e não é de hoje, até mesmo na própria Bíblia, quando nós olhamos Deuteronômio, Deus falando para não, Paulo não cita isso, mas a humanidade se relacionando sexualmente com animais. Não vou aprofundar isso, por quê? Porque isso aí a gente já falou o ano passado um bom tempo, de todos os pecados sexuais. O fato é que não é à toa que a humanidade, o ser humano, se perverte, se corrompe sexualmente. Porque não existe mais um padrão, um modelo. A única coisa que existe é o seu desejo. E você se entrega ao seu desejo. Você se entrega ao seu apetite sexual sem filtro, sem parâmetro. Porque o que vai ser moral se não existe Deus? O que vai ser ético se não existe um padrão? Percebe? Se não existe um valor absoluto, uma verdade absoluta, tudo se torna relativo. E se hoje a sociedade não acha interessante um comportamento, amanhã ela pode achar normal esse comportamento. E aí está tudo certo, está tudo aceitável. De novo, eu estava vendo um documentário vi um pequeno trecho sobre a revolução sexual, que tipificaram como algo que aconteceu na década de 60, 70, né? Em alguns países, mas em outros 80, 90 e outros estão acontecendo até hoje. Mas foi muito interessante a fala de uma mulher, que ela falou assim: olha, da minha idade para as minhas irmãs tem em torno de 10 anos. O biquíni, né? Então, duas peças, né, das mulheres irem para a praia, para o clube, para nadar, alguma coisa assim, ele surgiu por volta de 50, 60. E ela fala o seguinte: quando as minhas irmãs começaram a usar biquíni, os meus pais só deixaram usar no quintal de casa, e quando chegava a visita tinha que se cobrir. 10 anos depois, quando eu fui usar biquíni, ninguém falou nada. Percebe a relatividade? O que em um determinado momento para a sociedade é condenável, é imoral, é impuro, em outro momento passa a ser aceitável. Se eu não tenho um valor absoluto, tudo se torna relativo. E até mesmo no comportamento sexual. É isso que Paulo está falando. A depravação sexual da humanidade nas relações é prova de como Deus faz falta nessa humanidade. E veja que isso já é uma forma de Deus, porque a gente tem que olhar para o artigo aí que começa, né? Por isso, veja o verso 24 fala, por isso. O verso 26 fala, por causa disso. Ou seja, porque o homem abandonou a visão que Deus existe, ele então, por causa disso, Deus o entregou a si mesmo. Deixou ele como viver a consequência dele negar Deus. E o que isso faz? Isso faz com que você adore outros deuses. Isso faz com que você tenha uma perversão sexual. E aí eu venho então para o verso 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus o entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes. Então, antes de lermos a lista
de novo, nós vamos ficar aqui no verso 28. Por haverem desprezado o conhecimento de Deus, então, Deus se revela pela criação. Deus se manifesta ao homem, não só pela criação. Mas por que mais Deus se manifesta? Além da criação, como é que nós podemos saber que Deus existe? Como? A fé, mas o próprio Paulo fala que a fé vem por outra coisa, alguma coisa que faz que a gente tenha fé. Pela palavra? Mas a palavra ela vem pelo quê? É Paulo que está fazendo essas perguntas, né? Não só esse, o da Bíblia também, né? A fé vem pela palavra, e a palavra conhecida, ela vem pelo ouvir. Mas como ouvirão se não há quem pregue? Ou seja, ela vem pela pregação também. E veja que tanto Paulo quanto Jeremias e tantos outros profetas vão atestar, não só no Novo Testamento, como no Velho Testamento, como forma de condenação para o povo, o seguinte: os meus profetas falaram para vocês. Antes do povo ser mandado para o exílio, Deus não avisou que eles estavam em pecado? Avisou ou não avisou? Uma vez só? Mais de uma vez? Foi um dia só? Uma semana? Um mês? Por anos. E o que o povo fez? Continuou se rebelando. O que nós fazemos a partir de Cristo, se não pregar? E o que a humanidade faz? Rechaça. Não é só pela percepção. Eu percebo a criação e nego. Eu ouço e tampo os meus ouvidos. De um jeito ou de outro, eu nego, eu me forço a negar esse Deus que se apresenta. Eu não quero conhecer esse Deus. E por isso, como Paulo diz, verso 24, por isso Deus os entregou. Por causa disso, os entregou Deus às paixões. Verso 28, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Veja aqui, o que Paulo vai relatar agora é exatamente essa consequência mais prática do homem abandonar Deus. Não querer se relacionar com o Deus da Bíblia. Certo? E o que ele diz então? Quando o homem agora está solto, livre, para viver o que ele quiser viver como homem. Deus de si mesmo. Cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade. Injustiça significa que agora eu não tenho mais capacidade de ser equilibrado, de não agir em meu favor. Eu sempre vou querer agir em meu favor. Eu sempre vou ter uma segunda intenção nas coisas. Não vou agir de forma equilibrada, justa, imparcial. Não existe imparcialidade. Isso é uma utopia, que a gente pode tentar chegar nela, mas nunca a gente vai chegar. Por quê? Porque sempre a gente vai falar por nós. Né? Vamos buscar os nossos interesses. Malícia. O começo da palavra malícia já indica o que ela quer dizer. Mal. A malícia é você se relacionar com uma pessoa, mas não de forma transparente, clara, com um objetivo claro, mas com uma segunda intenção. E isso não beneficia a outra pessoa, pelo contrário, é um mal,
Malícia. Avareza. O que é avareza senão você querer ter tudo para si, e mesmo que isso implique no mal do outro, no pouco para o outro. O importa é que eu tenha muito. Maldade. Aí eu estou falando da intencionalidade de fato de praticar o mal. Possuídos de inveja, de desejo de querer ter o que o outro tem. Pouco importa se isso é material ou imaterial. Se o outro é feliz, eu quero ter a felicidade do outro. Não importa a felicidade que eu tenho, o que importa é a felicidade do outro, né? Se o outro tem um amor e eu não tenho, eu invejo o amor do outro. E aí você vai ter uma lista infindável onde o homem possui inveja, e possuídos de inveja, o que ele cita? Homicídio, contenda, dolo e malignidade. Veja que ele está citando de forma muito clara questões de ação do homem em relação ao outro. De forma proposital eu atinjo o outro para tirar a vida do outro. Contenda por não saber lidar com o outro. Dolo, intenção de fazer algo que prejudique o outro. Crime doloso e culposo. Culposo aconteceu, mas eu não tive culpa. Eu não tive intenção, melhor dizendo. Eu tive culpa, mas não tive intenção. Eu estava parado e uma pessoa tropeçou no meu pé e bateu a cabeça. Eu não a vi. Simplesmente pelo fato de eu estar parado aqui, ela tropeçou no meu pé. Outra coisa é doloso. Estou vendo a pessoa aqui, o cantinho dos olhos vir, e aí eu passo o pé na frente dela. Tive dolo, intenção de derrubá-la. Uma coisa é culpa, outra coisa é dolo. Paulo está falando que existe dolo no ser humano. Possuído de inveja, ele leva ao dolo. A malignidade, a ação intencional do mal. Se a benignidade é você ser bom e por um comprimento longo, a malignidade é você ser mal e por um comprimento longo também, profundo. Sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Veja que tudo isso não está numa pessoa só. Às vezes está, mas isso é raro, ter uma pessoa só com tudo isso. Mas tudo isso e mais um tanto estão por aí, nas pessoas. Não estão só nas outras pessoas. Estavam em nós. Em certa medida, estão em nós. Por quê? Porque nós continuamos sendo humanos, pecadores. O que nos diferencia dos demais, portanto, daqueles que são escravos disso, que não sabem fazer outra coisa a não ser agir dessa forma. João capítulo 1. Vamos lá para João capítulo 1. João capítulo 1, do verso 1 ao 14, diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João.
Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo o homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, aos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Esta é a única diferença que nos separa desta humanidade que Paulo narra em Romanos capítulo 1, a partir do verso 18. A única diferença entre nós, a nossa prática, a nossa vida e de quem está solto por aí, é que Cristo Jesus, a luz do mundo, se apresentou. Ele ainda reforça que a luz veio, mas alguns não quiseram vê-la. Ele veio para os seus judeus, e os seus o negaram. E por isso se estendeu a humanidade. Lógico, isso num termo cronológico, não que não fosse plano de Deus, né? Mas o fato é para reafirmar que um povo que foi escolhido por Deus, que havia recebido a promessa de forma muito particular, quando veio a promessa, o que eles fizeram? Negaram a promessa. Portanto, esses homens a humanidade é indesculpável. Nós só conseguimos a misericórdia e nós só mudamos a nossa condição para uma condição dessa miserável que Paulo narra, para uma condição melhor, não porque nós somos seres iluminados, não porque nós somos seres especiais, mas porque Deus quis, porque Deus nos fez para isso. Veja que o verso 13 diz: estes que receberam a Deus, o Filho de Deus, que creram no seu nome, estes não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem. Mamãe e papai falaram que você foi o sonho deles. Tudo bem, foi, mas você só veio a existir por quê? Porque Deus quis. E Deus não só quis que você viesse, mas que você viesse ao mundo e se tornasse um filho dele. É isso que o verso 13 diz. Nós nascemos não por outros motivos, a não ser porque Deus quis. E nós cremos porque Deus quis. Essa é a condição que nós nos encontramos nesse momento. Por nossa vontade? De forma alguma. Porque qual que é a nossa vontade como ser humano? É o que é narrado em Romanos capítulo 1. E aí a gente volta para Romanos capítulo 1, para fechar no verso 32. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. E aí Paulo parece que ele dá um ponto final. Olha, não é só uma questão de não conhecer Deus, de negar a Deus, de colocar outro ser como outra coisa qualquer, como uma entidade sobrenatural que vai além do homem. Não é só isso. Não é só uma depravação. Não é só você entregar o homem à sua paixão, à sua vontade. Racionalmente, intelectualmente, com poder de decisão,
o que o homem faz diante da prática do pecado? Quando ele vê o pecado do outro, o que ele faz? O que diz o texto? Aprova. Ele não somente faz, mas ele aprova quem faz. É de se estranhar, portanto, que as pessoas se reúnam para defender o direito delas de pecar? E aí eu vou citar explicitamente o que Paulo diz já como pecado grande aí, que é o homossexualismo. Eu devo ficar abismado, porque a humanidade agora, ela aceita a prática do homossexualismo com uma naturalidade tamanha, e na minha época, 20, 30, 50 anos atrás, isso não era aceitável? Não. Você não tem que estranhar isso. Sabe por que você não tem que estranhar? Porque a palavra de Deus está falando que essa é a condição do homem. O que nós precisamos estranhar é que nós chegamos ao ponto hoje de termos igrejas evangélicas que se reúnem do jeito que a gente se reúne, que cantam do jeito que a gente canta, que usam a Bíblia do jeito que a gente usa, mas que não tipificam o homossexualismo como pecado. A ponto de você ter o ministro, ou a ministra, ou o ministre, né, com a linguagem sem gênero, né, você vai ter essa pessoa, esse indivíduo, pregando, e não tendo o pecado carnal dele, que Paulo fala de forma categórica aqui, como pecado. Mas não é só para isso, porque às vezes a gente fica olhando só para o homossexual e a gente não olha para o pecado que é passado pano das relações sexuais fora do casamento que acontecem aí a rodo e há muito tempo. Homens e mulheres que não estão casados tendo relações sexuais e estão aqui nos templos servindo, adorando ao Senhor, como se isso não fosse pecado também. Isso só para ficar no pecado da carne, no pecado do ato sexual. Mas Paulo não fica restrito a isso. E ele fala de tantos outros. O problema nosso é nós nos esquecermos do Deus da Bíblia. O problema é nós abrirmos mão dos valores claros que a palavra de Deus coloca para a humanidade, para a nossa vida individual e em família, e permitir que isso venha não só ao nosso lar, mas à nossa igreja, e aí nós vamos normalizando as coisas. E aí, se há 10 anos atrás o biquíni era só para o fundo do quintal, e quando vinha a visita não podia usar, 10 anos depois o biquíni pode ser, a hora que a visita chegar, você abre a porta para ela de biquíni, e sem problema algum. Percebe? A questão aí é o tempo, onde eu me acostumo com e deixo a coisa acontecer. Não vejo mais como pecado. Tá? Estou usando o exemplo do que eu já falei lá atrás. A discussão sobre se usar biquíni é pecado ou não, isso aí a gente deixa para uma outra aula que o Jatir vai dar. Brincadeira, Jatir. Mas o fato é que nós precisamos nos voltar para a palavra. E isso não como alguém que é um ser superior, mas alguém que reconhece em Cristo Jesus a mudança. Para fechar, Romanos capítulo 6, verso 22. Agora, porém, libertados do pecado
transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação, e por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O salário do pecado é a morte. O dom gratuito de Deus é a vida eterna. E veja que Paulo faz questão de usar duas palavras bem distintas. Para o pecado é salário. O que é salário? Se não a paga justa e merecida por algo que você fez. Isso é salário, não é? Nós recebemos o nosso salário pelo nosso trabalho, pelo nosso empenho dedicado durante um período de tempo, para alguma coisa. Justa remuneração pelo que nós fazemos. Qual que é a justa remuneração pela nossa vida de pecado? A morte. Mas a salvação, Paulo não usa salário. Ele usa dom. Dom que ele explica em outro momento que é graça. O dom é dado. O dom é presente. Sem nós merecermos. Sem nós termos condição alguma de receber alguma coisa, Deus nos dá a salvação. Façamos uso dela então para a santificação e não para uma vida de pecado. É isso que Paulo fala em Romanos capítulo 2, versos 22 e 23. Alguma pergunta? Alguma dúvida? Algum comentário? Oi. Você sabe que, particularmente, eu tenho como postura curiosidade e ir atrás dessas coisas e ouvir, porque a gente só vai conseguir combater se eu entendo o outro. É isso que Paulo fala e exemplifica quando ele, vou voltar para o texto que foi citado, né? Quando ele vai para o templo com totens, com altares de vários deuses, ele conhece a cultura, ele conhece toda essa dinâmica e ele olha para um altar que está lá, ao Deus desconhecido. Ou seja, não vamos desagradar a um Deus que possa existir que a gente não conheça. Aonde ele pega? Eu vou pegar então esse povo que acredita em todos os deuses possíveis e agora eu vou apresentar um Deus que é acima de todos os outros. E eles vão ter que me ouvir. Porque se tem o Deus desconhecido, eu conheço esse Deus. E eles têm que conhecer esse Deus. Então, no mínimo, eles vão ter que me ouvir. Depois que Paulo prega, segundo a narração em Atos, você vai ver que muitos querem que Paulo continue falando, se convertem e mudam de vida. Mas uma turba grande faz o quê? Quer descer o pau em Paulo, quer matar Paulo, quer expulsar ele de lá e tirar ele de lá. Certo? Então você vai ter gente que vai ouvir e vai converter o coração. Você vai ter gente que não vai ouvir, que vai querer fechar os ouvidos, os olhos, porque não quer a palavra pregada. E se você conversar com as pessoas, provavelmente também vai ser assim. Se você conversar com
qualquer religião, ele vai estar pronto para falar para você, e você vai sentar e você vai ouvir, ouvir, ouvir. Mas na hora que você quiser falar, o que vai acontecer? Terminou o tempo da conversa, certo? E você não vai conseguir falar, né? Na maioria das vezes é isso. Você não vai conseguir falar o tanto de tempo que você ouviu. Então eu devo parar de ouvir? Veja qual que é a sua estratégia. Eu posso simplesmente largar, ou eu vou lá, vou ver o que esse cara vai falar. Porque na hora que ele falar é que eu vou ter oportunidade de confrontar, de fazer uma pergunta. Eu estou com uma dúvida, você falou isso, mas eu estou com uma dúvida. É a hora da gente achar as falhas da explicação. Porque tem falha. Se não tivesse falha, a ideia dele seria verdadeira e não a nossa. Concorda comigo? E isso nos faz ter um compromisso anterior. Ou nós conhecemos a palavra de Deus, ou nós somos suscetíveis a qualquer vento de doutrina. Ou nós conhecemos o que nós cremos, ou fica fácil da gente aceitar o que qualquer pessoa fala sobre o que nós cremos. O Jardim está falando do contexto. O Jardim está falando de um contexto importante. Não só no Mãe da Vida, mas em outros lugares, centros de recuperação. Adivinha qual que é a matriz religiosa da maioria das pessoas? O conhecimento com o sobrenatural. Sabe de quem que é? Sabe o que eles se declaram como de origem? Não é matriz africana, não é catolicismo, não é espiritismo, é evangélico. Um volume expressivo. Para a maioria, metade mais um. Em alguns lugares a maioria são evangélicos. Pessoas que estavam aqui, como nós, ouvindo a palavra de Deus. Por isso que é importante não só a pregação, a conversão pertence a Deus, mas a igreja tem que se fazer necessária onde ela é necessária, onde a palavra de Deus precisa ser pregada. E aí vem o desafio de nós estarmos aqui, domingo após domingo, aprendendo da palavra de Deus, mas não para retornar no próximo domingo com mais conhecimento, mas que durante a semana, no convívio com esse mundo caído, o mundo caído possa ver a luz de Cristo Jesus.
é importante, a Raquel coloca um ponto importante. A escola, como Estado, como agente do Estado, se o Estado é laico, portanto o Estado ele não força o indivíduo a professar uma única religião, a escola não pode inculcar, doutrinar, direcionar uma visão religiosa. Concorda? Não pode. O entendimento disso é que se eu não posso restringir a um só, tem que ser aberto a todos. Correto? Sim. E eu não posso reclamar do meu filho que na escola ele vai ouvir alguma coisa diferente do que eu tenho em casa sobre Deus. Por quê? Se nesse ano ele teve o infortúnio de ter alguém que não professa fé e que, portanto, não vai falar de Cristo na escola, na sala vizinha pode ter a professora que é serva do Senhor, o professor que é servo do Senhor, e que vai ter o mesmo espaço para fazer o que durante a aula dele? Falar do Evangelho. E tratar das coisas do mundo a partir da visão do Evangelho. O Estado laico, a igreja defende. Na verdade, a igreja presbiteriana pediu o Estado laico, né? Se a gente for olhar na independência do Brasil, na proclamação da República, porque é assim que nós garantimos espaço na ação do Estado para que eu, como indivíduo, possa pregar o Evangelho. Portanto, restringir a tal da escola sem partido, onde não pode pregar nenhuma ideologia, eu estou pedindo para que o Evangelho não seja pregado na escola. Sabe por quê? Porque o Evangelho é uma ideologia aos olhos do mundo. E se eu restringo alguém de falar alguma coisa, eu estou pedindo para me restringir na hora que eu quero falar do Evangelho. A gente tem que saber que a gente não luta com as armas do nosso inimigo. Se o nosso inimigo quer nos fazer calar, a nossa arma não é fazer com que ele se cale. A nossa arma é pregar. E se eu não tenho espaço, porque meu filho está na escola e ele tem que estar na escola, ele precisa estar na escola, ele também tem que estar em casa. E a palavra de Deus nunca disse que você deve abandonar a educação moral, ética do seu filho para a escola. Se seu filho está aprendendo e ele está se bandeando para o outro lado, digamos assim, das duas uma. Ou você está sendo negligente, ou Deus não converteu o coração dele. Ou ainda, pela sua negligência, Deus não converteu o coração dele ainda. Pregar a palavra significa que meu filho vai ser crente? Não. Mas no mínimo, o caminho que eu ensinei quando criança, quando velho, ele não vai se desviar. Isso a palavra atesta. Portanto, ele pode ouvir o que for, e ele pode tomar a decisão que ele quiser, quando ele tiver a razão plena de si. Mas a base veio da onde? E aquilo que ele não pode negar, e o conhecimento de Deus foi dado a ele. Isso ele não pode nunca negar. Portanto, nos tornamos indesculpáveis quando não reconhecemos que Deus é Deus e que Ele existe. Vamos orar para encerrar? Pai bendito, te louvamos, te agradecemos, te bendizemos, suplicamos, Pai, que o Senhor trabalhe aos nossos corações, nos conduza sempre à Tua palavra e que por meio da ação do Teu Santo Espírito tenhamos força e intrepidez, ó Pai, para não somente agir, mas falar das verdades do Teu reino. Em nome de Jesus Cristo que nós oramos, suplicamos e te agradecemos. Amém.